Eu estava ontem conversando com os meus filhos e eles me perguntaram: pai, por que o mundo é tão desigual? É uma pergunta simples de uma criança, mas tão difícil de responder. E eu me sinto humilhado por viver num mundo no qual 1% da população do mundo tem a riqueza equivalente a praticamente os outros 99%. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, temos uma das maiores economias do mundo, somos dos maiores produtores de alimentos do mundo, temos um povo trabalhador. Então não é possível que o Brasil continuasse tendo uma miséria tão crescente nesse país. E foi exatamente quando os governantes desse país decidiram politicamente enfrentar essa situação que nós conseguimos reverter esse quadro. O Brasil é uma superpotência, não só questões agrícolas, de ambiente, mas também conhecimento. Conhecimento sobre a luta sobre a pobreza. Essa é a curva da extrema pobreza no Brasil e a curva da pobreza no Brasil olhando um período longo. Essa primeira queda é um plano real. Depois disso, nós tivemos praticamente 8 anos sem alterar a situação de pobreza no Brasil, apesar de ter uma moeda estável, ter saído de um período que era um período de alta inflação, e a partir daí, tanto a extrema pobreza quanto a pobreza caem de forma sistemática. E a gente conseguiu reduzir a pobreza e a extrema pobreza de renda, tanto em períodos de alto desenvolvimento, né, onde o mundo estava crescendo, quanto em momentos onde o mundo não estava crescendo. Por quê? Porque nós não paramos as nossas ações. No meio da dificuldade, você tem que lembrar de futuro e daqueles que têm menos e que sofrem mais. Eu acho que num mundo em crise, onde diminui a demanda por produtos que o Brasil exportava antes, isso se torna mais ainda verdade. Ter renda na mão da população pobre, para além de aliviar a pobreza, ajudou o país a se dinamizar, né, gerou renda e riqueza, né, para o conjunto da população. Faltou recurso para outras ações? Muito pelo contrário. As ações de desenvolvimento social são baratíssimas, comparadas com o PIB de um país como o Brasil. O Brasil de hoje é um país de excelência no desenho de políticas públicas, na execução de políticas públicas, na avaliação das políticas públicas e também de vontade política para essas políticas públicas. Porque tudo a beleza de eu como funcionário, de desenho, de avaliação, sem a vontade política, pouca coisa acontece. E a vontade política se mostra através de intervenções e ações políticas com orçamento próprio. Não adianta apenas falar se não coloca no orçamento a possibilidade de criar essas políticas públicas. E foi o que o Brasil fez. A grande questão, né, e eu acho que a grande experiência, tanto brasileira quanto de outros parceiros, é que ao se dedicar a superar a pobreza, a fome e a melhorar a vida da população, a gente consegue fazer isso, né? Então é possível. It's been a pleasure to be here to learn a bit about the experiences of Brazil and the possibility to interact also with other countries that are here present today. There's a very big participation with over 60 countries present, almost 70 countries present. There was a high degree of international exchange,
And most of all, it was an interesting experience to see the immense work that's been done by Brazil in the past decade with the programs, with the single registry. Some of the best lessons I've learned here is about the Unified Registry, which is a very unique program, and that's something we are going to introduce in our country so that we can improve on exactly what we have. This is the first time for me to get to know the Bolsa Familia program and the social protection program that is being implemented. And yesterday, when I went to see the field visit, it really came to me that this is a way that we have to continue working back in Guatemala. Called Bolsa Familia, that is something which can be taken as a shining example of what Brazil does. Este seminario pues ha venido a corroborar todos los programas sociales con los que tenemos en Guatemala. Los programas sociales que tenemos en Guatemala han sido una copia de los programas de Brasil. I'm really delighted that I came because we're in the process of developing our own unified register and there's a lot to learn. This study visit is very useful for us, that I can learn from and we can bring home and we can do some activity same as Brazil.